Hoje nós vamos fazer a leitura do livro Ave Luz, psicografada por João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. Esse livro foi publicado pela editora espírita cristã Fonte Viva. Então, hoje nós vamos ler o capítulo Confiar, onde o personagem principal, além de Jesus, é Simão Pedro. Pedro gostava muito de Nazaré, cidadezinha pequena, mas muito bem situada. Construções de pedra calcária, em que a ordem impunha admiração e respeito. E Pedro admirava os nazarenos com seus cabelos longos, muitos deles amantes da filosofia. Nazaré ficava na Baixa Galileia, mais para o norte da planície de Esdraelon. Suas plantações de figueiras e oliveiras embelezavam mais a aldeia, arrematada com os ciprestes. E o que mais encantava na cidade de Nazaré era a fonte da Virgem, de onde saía a água para toda a comunidade dos nazarenos. Quem fosse a Nazaré e não chegasse à fonte da Virgem, não tinha ido a Nazaré. Era a atração do turismo, onde se formavam grupos e mais grupos de homens e mulheres em conversações intermináveis. Era uma beleza natural. Simão Pedro Bar Jonas já a conhecera há muito. Entre mentes, quem se cansa da beleza? Voltava lá sempre que podia, já que era pescador de profissão e por prazer. As águas lhe faziam muito bem. Traziam seus sentimentos às praias da mente, beneficiando sua razão. Eis porque vamos encontrar Pedro em Nazaré, na famosa fonte da Virgem, contemplando as belezas naturais que a mão do homem igualmente retocou. Depois de muitas conversações com nazarenos que o conheceram como veterano pescador do mar da Galileia, recolhe-se a um banco de pedra que a natureza cinzelara, senta-se e começa a pensar. Por que motivo aquela fonte foi logo aparecer ali? Quem a impulsionou para tal? E como aquela água sair ali com a medida certa de beneficiar aquela população, encantando os visitantes? Eis o descortino de Pedro, o pescador. Daí a pouco surge um nazarenozinho, de uns 4 anos, diante do pescador da Galileia. Encosta-se em suas pernas e o chama de vovô. Pedro sai da meditação e sorri para a criança, que corresponde com alegria. O menino pula nas pernas de Pedro e fala com sua voz encantadora. Vovô, eu posso pendurar-me em suas barbas? Pedro, meio esquisito, ficou um pouco sem responder, enquanto o menino esperava sua decisão. Passado um pouco, ele sorri para a criança e diz: Pode, meu filho, pode, por que não? O garotinho avança com as suas mãozinhas e se pendura nas barbas longas do homem de Betsaída. Depois agarra-se em seu volumoso pescoço, beijando-o de contentamento. Pedro ficou encantado com a criança pelo seu desembaraço. Olha dos lados e não vê o acompanhante do garoto. Esquece o detalhe e começa a responder às perguntas do menino desta forma. Quem te deu estas barbas? Foi Deus, meu filho. Onde mora esse Deus, vovô? Nos céus. Onde ficam os céus? Lá em cima. Pedro aponta para o alto. Você já foi lá, vovô? Pedro, sem querer mentir, fica calado. Depois responde: Não, meu filho. Como você sabe que fica lá em cima? Pedro nada responde. Vovô, você fala. Quem te ensinou a falar? Pedro, já preocupado, foi meu pai. E quem é seu pai? É um homem lá na cidade de Betsaída. E seu pai fala? Sim.
E quem foi que ensinou a ele? Pedro meditou um pouco e disse: foi Deus. E quem é Deus? Pedro começou a mostrar a fonte ao menino, distrair a criança com outras coisas, porque estava sem jeito para explicar àquele menino as coisas que ele perguntava. E a criança, viva e alegre, fala com Pedro sorrindo, no maior encanto da beleza infantil. Vovô, fecha os olhos. Pedro demorou-se um pouco e a criança insiste. Fecha os olhos, vovô, os olhos. Pedro, já sorrindo também, fecha os olhos e, levantando a criança com um ar de brincadeira, fala: E quando é que eu vou abri-los? O menino responde: Agora, vovô. Pedro, com espanto, abre os olhos e, com as mãos para cima, estava segurando seu cajado. O menino havia sumido das suas calejadas mãos. Procura aqui e ali, nada. O menino havia sumido mesmo. Pedro balança a cabeça, tenta negar o ocorrido. No entanto, vê que não era possível. Ele tinha realmente conversado com uma criança e ainda tinha em mente as suas perguntas. Levanta-se, olha demoradamente para as águas límpidas e belas, olha para os céus e fala consigo mesmo. Há muito mistério que os homens ignoram. E começa a conversar com novos amigos que vão chegando. O apóstolo, ao chegar à igreja dos pescadores, encontra Filipe à porta, indo os dois proceder à limpeza do salão. Mateus queria sentir o prazer de orar aquela noite, e quando pensava nisto, depara com o olhar de Jesus, entendendo que devia iniciar a prece. Após a súplica, Simão Pedro levanta-se serenamente e pergunta ao Nazareno: Senhor, poderia explicar-nos o que se pode entender pela palavra confiar? Não só a palavra, mas a prática dessa experiência que às vezes me confunde. Quando e onde confiar? O mestre, na sua postura elegante, ajeita o belo manto de linho aos ombros, desliza prazerosamente seu olhar em todos os assistentes e responde com nobreza: A confiança, Pedro, não é material comprável nos mercados da terra, nem tampouco aquisição dos labores do mundo. É semente plantada por Deus na consciência das criaturas, que pode, pelas mãos do tempo e o esforço de cada dia, ser despertada em cada um, tornando seu crescimento, por assim dizer, infinito nos corações. Por que não confiar em tudo? Com medo de perder alguma coisa? Perder o quê, se nada se perde na imensidão criativa do Criador? Se alguém te fala algo que o teu coração não pode aceitar, para recusares não é necessário desconfiar. Somente não aceita e basta. Alimentar a desconfiança, Pedro, é pender-se para o negativo, que traz ao coração a dúvida, o medo, falsificando os alicerces de todos os teus ideais. Esforça-te para que tenhas confiança em tudo e em todos os lances da vida, que essa mesma vida te responderá com a fé, com a certeza, e isso te trará a alegria duradoura e a paz necessária para viveres. Assim como teces o pano de fio a fio, para que a roupa te cubra o corpo, os pensamentos são fios invisíveis, porém reais, que tecemos todos os dias, em sequências permanentes, para que formem os nossos mais sagrados ideais, resguardando o nosso corpo espiritual. Assim poderemos sustentar as nossas vidas, cobrindo-nos com o manto da dignidade. Se começas a duvidar de tudo que ouves, como vai ficar a tua mente? Certamente que ficará negativa, e tu serás um negativo andante.
enquanto, Pedro, não souberes copiar a natureza na sua sábia vivência, debaterás entre as escórias das indecisões, até aprenderes com ela as lições ministradas por Deus. Podes, vamos repetir, rejeitar sem com isso duvidar. Começa quando a oportunidade apresentar condições e verás que não é tão difícil esse trabalho que a sinceridade pode realizar. Jesus dá um intervalo e olha mansamente para todos os seus companheiros. Jesus esfregava as mãos, dando vazão aos pensamentos que jorravam da mente como fonte inestancável. O Mestre novamente expressa seu modo de entender a confiança e o confiar na mais pura intimidade. Pedro, acima da confiança nos outros, da confiança no que houve, da confiança nos destinos da humanidade, é bem melhor que confies muito, mas muito em ti mesmo. Duvidas da tua capacidade? Duvidas do que podes realizar? Duvidas dos teus sentidos? Duvida das coisas invisíveis? Se fores por esses caminhos das dúvidas, acabará duvidando de Deus, nosso Pai que estás nos céus. Procura fazer em teu coração um alicerce de confiança, aquela que te assegura nas suas próprias convicções. Duvidas até do modo pelo qual deves confiar e qual a hora da confiança. Confiança não tem hora. Ela deve ser permanente como a vigilância. Mas vigiar não é desconfiar, é ter os sentidos ligados à razão que examina os fatos e nos dá a direção daquilo que devemos fazer e o que deve ser rejeitado, sem que a desconfiança tome os sentidos e entorpeça a fé. Tudo o que fizeres, faze-o com confiança, acreditando nas suas boas realizações. Se porventura algo falhar, como é de costume nas lides humanas, não esmoreças com o ocorrido e não te lembres da dúvida. Avança ocupando a mente e o coração em outras atitudes, cada vez mais dignas. Ponderar naquilo que te convida é selecionar trabalho e não dar vazão às desconfianças que poderão se enraizar na tua cabeça e crescer como semente maligna, dando muito trabalho para ser arrancada. Aquele que não duvidar em seu coração já começa a dar mostras de que está entendendo a vida e atendendo ao chamado de Deus por nosso intermédio. Começa a ser discípulo da verdade em verdade. Confiar em si mesmo é um passo avançado no mundo interior. Compete a cada um começar esse trabalho. E eis que as nossas conversações estão cheias de exemplos, e a nossa vida completa de execução desses convívios com a lei de Deus. Na verdade, Pedro, a nossa mente pode produzir fenômenos indescritíveis à luz da filosofia atual, pelos pesquisadores que se interessam pelos fatos. Porém, diante das coisas divinas que se processam por intermédio dos mesmos homens, ela está bem longe. Qual o ocidente do oriente, qual a terra das estrelas. E é por isso que aconselhamos a oração. Ela sensibiliza todos os dons que possuis e te dá uma certeza da procedência dos fatos acontecidos nos teus caminhos, no intercâmbio dos céus com a terra. Somente quem está nessa função entende os processos, pois a linguagem, na sua pobreza diante da realidade, não consegue dar melhores explicações daquilo que não se vê com aquilo que é visto. Já pensaste o que pode acontecer a um homem em dúvida?
É o mesmo que um barco solto ao léu das águas de um rio ou nas ondas furiosas do mar. O Nazareno firmou a atenção nos apóstolos e seus olhos brilhavam com as estrelas dos céus. Com firmeza terminou sua exposição. Simão Pedro Bar Jonas. Nós não devemos nos preocupar em demasia com as coisas de adultos, se ainda não entendemos as ideias das crianças. Sejamos comedidos mesmo na alimentação espiritual, pois para tudo deve-se ter uma medida e um tempo. Se levares ao fogo uma massa sem a devida fermentação, o pão irá se atrofiar e não servirá bem ao paladar. Continua as tuas interrogações e pesquisas, mas não te esqueças de abrir caminho com a sequência da prática. A teoria sem a confirmação são nuvens anunciando chuvas, mas completamente secas. É bom que não te esqueças disso. Não devemos duvidar das pessoas porque não gostamos delas. Em muitos casos, o ponto de dúvida está em nós. Desmerecer o que há de bom nos semelhantes somente porque não possuímos as mesmas qualidades é carência de sinceridade e falta mesmo de justiça. Pedro ficou preocupado naquela noite. Jesus batera justamente no ponto fraco do discípulo. Este saiu pensativo, mas orando em seu coração generoso. E assim nós encerramos mais este capítulo. Graças a Deus.